Nosso assunto agora é saúde. Sábado, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Uma doença que surge pelo excesso de glicose no sangue, que atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo. Essa semana, uma série de atividades estão sendo feitas para conscientizar a população sobre o combate à doença. Ao vivo, Douglas França está com uma médica e traz mais informações para a gente. Boa tarde para você, Douglas. O que é que a gente precisa ter em mente, independente de ser ou não diagnosticado com a doença? Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no L1. É preciso ter muita atenção, Cris, tanto para prevenir a doença quanto para diagnosticar precocemente. Como você falou, estou aqui com a doutora Penélope Tabatinga, endocrinologista, que vai tirar algumas dúvidas, esclarecer muitas coisas aqui para a gente hoje. Bem-vindo ao L1, doutora. É importante as pessoas conhecerem o diabetes, né? Como é que se caracteriza a doença? Então, o diabetes é uma doença crônica, né? Uma doença onde o paciente tem dificuldade na produção de um hormônio chamado de insulina ou dificuldade na ação desse hormônio no nosso corpo. Então, o que esse hormônio faz? Ele regula os níveis de glicose. O paciente que tem essa patologia, ele fica com níveis de açúcar muito alto e isso vai causando lesão em vasos, em nervos e em vários órgãos. E, doutora, quais são os fatores de risco que podem levar a pessoa a desenvolver a doença? Então, os pacientes que têm fatores de risco, eles têm que ficar mais atentos, fazer visitas frequentes ao médico, né? E entre alguns fatores de risco, a hipertensão, pacientes que já têm colesterol alto, pacientes que já têm pré-diabetes, mulheres com uma síndrome chamada síndrome dos ovários policísticos ou que já tiveram diabetes durante a gestação. E uma coisa que eu chamo a atenção, o peso. Gente, o peso é um fator de risco extremamente importante e nós temos que estar sempre atento a isso. E quais os principais sintomas, doutora? Então, os sintomas do diabetes, existem vários tipos de diabetes, né? Mas os principais são os tipo 1 e tipo 2. Os sintomas são basicamente os mesmos, mas eu costumo falar que o paciente com diabetes tipo 1 é um paciente que vai procurar o médico, porque ele abre o quadro de forma muito abrupta. Já o paciente diabético tipo 2, e por isso a importância da gente chamar atenção para essa data e para o Novembro Azul, né? Agora, o próximo dia 14, é justamente porque esses pacientes ficam longos períodos da vida assintomáticos e só vão desenvolver sintomas depois de muitos anos, quando a doença já tem várias complicações. Entre alguns sintomas, a gente pode falar cansaço, dores nas pernas, sonolência. O paciente começa a ficar com uma fome, come bastante e mesmo assim emagrece. Não é estranho? Emagrecer comendo bastante? Então, esses são alguns dos sintomas. Outra coisa que é muito frequente, o paciente ir muito no banheiro fazer xixi, boca seca, muita sede. Mas, como eu falei, esses sintomas, eles acabam aparecendo em uma fase mais tardia do diabetes tipo 2, né? E como é que é realizado, feito o diagnóstico e feito também o tratamento? Poxa, o diagnóstico é feito de uma forma muito simples, através de um exame de glicemia, onde qualquer médico pode solicitar e, se alterada, deve ser encaminhado para o endocrinologista, que fará exames mais específicos, né, para o diagnóstico correto. É possível prevenir o diabetes? Então, o diabetes tipo 2, né, que são 90% dos casos, é possível sim. E nós estamos no Novembro Azul, o próximo dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, que foi uma data criada justamente para educar, conscientizar e informar a população. Todo mundo tem algum parente familiar que tem diabetes, né? Justamente porque é uma doença que acomete mais de 13 milhões de brasileiros e é possível a gente prevenir o diabetes tipo 2, principalmente com controle do peso, atividade física regular e uma alimentação balanceada. Doutora, para a gente finalizar, essa semana está sendo realizada algumas ações, né? Quais ações são essas? Então, que ações são essas? Então, são justamente essas ações no intuito de fornecer informação, educação e conscientização da população. Eu chamo a atenção aqui, gente, que o diabetes não é só tomar um remedinho, vai para casa e está tudo bem. É necessário uma participação muito importante do paciente, é necessário um acompanhamento multidisciplinar de uma equipe para ajudar esse paciente. Não é fácil você ter um diagnóstico e ter que tomar um remédio para o resto da vida, a gente sabe, mas daí a importância de nutricionista, do educador físico, tudo isso é muito importante para um melhor prognóstico e para uma qualidade de vida e saúde. Muito obrigado, doutora. Informações importantíssimas passadas aqui no L1. Então é isso, Cris. Espero que a gente tenha conseguido passar informações, né, o máximo de informações possível para você que está em casa e se cuide. Saúde sempre em primeiro lugar, né, Cris? Pois é, Douglas, tem que se cuidar, não dá para vacilar, não. Obrigada pelas informações.